E aí, vamos ter mais saúde? O tema de hoje vai ser trombose. As causas, possíveis causas e consequências da trombose e como evitá-la. Vamos lá. Mas afinal de contas, Ana Paula, o que é trombose? Trombose é a formação de trombos. O que são trombos? São coágulos. Lembra quando a gente faz um corte? Não fica aquela casquinha? Pronto, aquilo é um coágulo, certo? Só que esses coágulos, eles se formam dentro do vaso, no vasozinho fechado, que são esses canudinhos que aparecem aí, certo? O canudinho aberto é o vaso livre, que pode ser uma veia, uma artéria, e ele pode, um trombo, né, que são esses coágulos, entupir parte desse canal, desse vaso, ou obstruí-lo, não deixar o sangue passar, certo? Algo importante, que esse coágulo, ele pode ser formado apenas por células do sangue, plaquetas, hemácias, e também pode ser formado por outras substâncias que existem dentro do sangue, como por exemplo, gordura, certas placas de gordura, células que ficam soltas dentro do sangue, como células cancerosas, elas podem se deslocar e fazer um trombo também, tá certo? Então, esses trombos, eles podem ser feitos por substâncias do próprio sangue ou de substâncias que estão presentes nele, tá certo? Isto é o coágulo que forma o bendito do trombo. Mas o que pode formar trombos, Ana Paula? Vamos lá. Primeira coisa, ver a história familiar. Existe caso na sua família de pessoas que já tiveram trombos? Se sim, atenção, é um sinal de alerta. Pode ser que você venha também a formar trombos, coágulos nos seus vasos e desenvolver a bendita da trombose, tá certo? Outro ponto importante, possui coagulação rápida, a bendita trombofilia, que é muito comum hoje em dia. Eu, por exemplo, apresentei uma síndrome que altera a minha coagulação do sangue, e coagula mais rápido. Então, preciso ter mais cuidado com relação à trombose, certo? Então, cuidado com isso. Se você tiver alguma alteração de coagulação do sangue, você pode ter predisposição a trombos também. O uso de anticoncepcionais favorece também a formação de coágulos. No caso, como eu tenho predisposição, eu não posso usar anticoncepcional. Quem faz uso também de reposição hormonal tem que ter cuidado, porque pode alterar também a composição do sangue, certo? Cuidado também. Vasos dilatados, as benditas varizes. Por que as varizes provocam trombos, os benditos coágulos? Porque elas ficam dilatadas, ficam mais fragilizadas. E nas veias e artérias existem válvulas que não deixam o sangue voltar. Ele só vai em uma direção, certo? Então, se essa veia ela dilata, essa artéria ela dilata, esse sangue volta e fica sendo acumulado antes dessas válvulas, formando os benditos dos trombos, ok? Então, cuidado com as varizes. Outro ponto importantíssimo que eu falo, friso, reforço, faça atividade física. Não é brincadeira. Você fazer atividade física vai prevenir várias doenças. Por isso, mova-se, certo? Sem desculpinhas. Caminhada, o que seja. Não deixe o seu corpo parado, ok? Outro ponto importante, ficar acima do peso. Por que, Ana Paula, ficar acima do peso pode gerar uma trombose? Por quê? Dificulta o retorno venoso, certo, para o seu coração. Faz com que células de gordura entrem na sua circulação sanguínea e formem as benditas placas de gordura, são chamados os ateromas, que são trombos também, que se formam, principalmente não, eles se formam nas artérias. Placas de gordura são comuns nas artérias. Então, muito cuidado, tá certo? Principalmente esse acúmulo crônico
que vai, no decorrer dos anos, ele vai juntando, podendo obstruir, fechar toda essa abertura, esse canal da veia e da artéria, podendo causar grandes problemas, até mesmo a morte, tá bom? Então, muito cuidado com o excesso de peso. O que mais pode formar trombos? Problemas cardíacos, certo? Porque o coração não vai ter força suficiente para bombear esse sangue. Ele pode ficar muito tempo numa posição só, certo? Ele não ser puxado de forma eficiente e formar coágulos dentro dos vasos, certo? Outro ponto, pós-operatório. Por que, Ana Paula, pós-operatório corre o risco de trombos, principalmente em cirurgias ortopédicas, oncológicas e ginecológicas? Porque corta vasos, certo? Principalmente, é bom ter cuidado nas oncológicas, porque pedaços do câncer, né, de células cancerígenas, elas podem se deslocar pela corrente sanguínea e para outros locais, tampando pequenos vasos, certo? Então, cuidado, principalmente nas cirurgias ortopédicas, oncológicas e ginecológicas. Outro fator que predispõe a trombos, o fumo, ter idade muito avançada devido à flacidez desses vasos e células cancerosas, como eu já falei para você. Um ponto para ter cuidado, certo? Mulheres grávidas precisam ter cuidado por causa da alteração hormonal que deixa esses vasos mais flácidos. Então, movimente, se você está grávida, não fique sedentária. Cuidado com a alimentação, evite comidas muito gordurosas e, principalmente, faça atividade física. Certo? Combinado? Sim, se a pessoa passa muito tempo acamada, fez um pós-operatório, ok? Cortou vasos e ficou deitada, não se moveu. Cuidado. Quando você vier a se mover, esse coágulo, ele pode se deslocar e fazer um êmbolo. Lembra da seringa? Não tem a parte que se move? Que se chama êmbolo. Então, esse coágulo, ele se move e se transforma numa tromboembolia, que pode chegar a órgãos importantes, como cérebro, coração e pulmão. Ok? Então, assim, se você estiver grávida, se tiver alguém acamado dentro de casa, se for fazer uma viagem muito longa, cuidado, porque muitos momentos, muitas horas, melhor dizendo, sem se mexer, e se você já tem uma história familiar de formar trombos, cuidado, certo? Você pode ter uma trombose. Vamos lá, sinais e sintomas da trombose. Qual é a região do corpo mais predisposta para criar trombos? São as pernas. Por que são as pernas? Porque ela fica na parte mais baixa do corpo. E se houver uma frouxidão desses vasos, vai ter mais dificuldade do coração e das veias, né, e das artérias para levar esse sangue de volta para o coração. Não é verdade? Porque eles estão mais baixos, o coração está aqui em cima, as pernas e os pés estão lá embaixo. Então, para esse sangue voltar para o coração, tem um trajeto muito grande, muito longo. Então, faz com que ocorram mais trombos nos membros inferiores, que são as pernas. Ok? Então, assim, os sinais da trombose. Normalmente, acontece em um membro só. Os outros inchaços e dores nas pernas acontecem dos dois lados. A trombose, normalmente, acontece em um membro. Essa perna vai ficar mais quente, vai doer mesmo em repouso, certo? Se for uma obstrução superficial, você vai ver o trajeto dessa veia mais vermelha, quente, certo? Então, assim, são sinais que você pode perceber externamente, ok? Outro ponto, se você tiver uma trombose profunda, como é que você vai saber, né? Se você está tendo ou não uma trombose de vasos
mais profundo, no caso, um entupimento de uma artéria, né? Aí fica mais complicado identificar. Por quê, Ana Paula? Porque um trombo que é crônico, que ele vai se acumulando com o tempo, principalmente os trombos formados por células sanguíneas e gordura, eles são silenciosos, você não percebe. Então ele vai se acumulando, e de repente um infarto, de repente um AVC, né? AVC é acidente vascular cerebral. Eu rio, mas é sério, tá? Afeta o cérebro, certo? Então, assim, cuidado, principalmente se você sofreu algum trauma, você sofreu algum acidente, um pós-operatório, certo? Se você sentir dificuldade para respirar, dor no peito, dificuldade para mexer partes do corpo, dificuldade na fala, do nada, após ter um acidente ou fazer uma cirurgia, corra para o hospital, certo? Que pode você ter tido uma tromboembolia, que esse trombo ele se deslocou e foi para um órgão nobre, como o coração, cérebro e pulmão, tá certo? Então, muito cuidado, ok? Bom, mas o que fazer para se evitar trombos? Vamos lá. Evite excesso de peso, beba muito líquido, porque fluidifica esse sangue, fica mais fácil dos vasos levarem esse sangue para o coração e para as suas células, tá certo? Tome muita água, pratique atividade física com frequência, faça suas caminhadas, deixa de desculpa, faça atividade física. Tenha uma dieta saudável e balanceada, com frutas, verduras, alimentos vivos, como chamam, né? E também as benditas nozes, sementes, certo? Que é amendoim, castanha, faça uso também das sementes. Se você já tiver também uma história familiar de trombos ou tiver problemas de coagulação, em viagens longas, use roupas e sapatos confortáveis. E se trabalha muito tempo em pé ou sentada, fez cirurgias, ou então viagens longas, faça caminhadas sempre que possível, certo? É muito importante ativar essa musculatura para ajudar as veias a levar esse sangue de volta para o coração. Combinado? Outra coisa, use meias de compressão, principalmente se você já teve varizes, já fez cirurgias, faça uso delas. E sim, e cuidado com as benditas pregas, as dobrinhas que elas fazem. Não deixe sua meia fazer dobras. Sempre que fizer, puxe a meia e desfaça elas. Tá bom? Evite fumar. Também o consumo de bebidas alcoólicas, tá certo? Porque elas predispõem também a trombos. E sempre que possível, faça a sua consulta médica. Ok? Eu espero poder ter podido te ajudar para você conhecer um pouco mais a respeito disso, saber que a atividade física é muito importante, você se movimentar é primordial, certo? Cuidar da sua alimentação, se hidratar bem, evitar o estresse, certo? Porque também ataca o seu sistema cardiorrespiratório e pode gerar distúrbios nesses dois sistemas. E que, porventura, no futuro podem levar a trombos. Por isso, cuide-se, tenha mais saúde e, se tiver dúvidas, pergunte, tá bom? Eu teria o maior prazer de tirar as suas dúvidas. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito ou inscrita no canal ainda, inscreva-se, acione o sininho, tá certo? E se for importante esse conteúdo para você, divulgue. Divulgue para mais pessoas tomarem conhecimento e cuidarem melhor da saúde. Abraço.